Graça e paz. Resumo do capítulo 10, volume 3, do livro O Homem Espiritual, de Otmani, publicado pela Betânia. Doenças. Como é que podemos tirar proveito das doenças e obter a cura? O Senhor Jesus considera tanto os pecados da alma quanto as enfermidades do corpo como obras de Satanás que ele veio para destruir. A disciplina de Deus. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 29 a 32. É o texto sobre a Santa Ceia. Diz assim: quem come e bebe, sem discernir o corpo, quem participa da Santa Ceia, come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, isto é, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O crente que não leva a sério o seu relacionamento com Deus é julgado e disciplinado por Deus. O crente que faz questão de continuar andando na carne, que vive aqui, mas não produz qualquer fruto para Deus, esse crente é disciplinado por Deus, fica doente, quer tratamento de Deus para ele ser santificado e ser capacitado a servir ao Senhor. Agora, se ele teme viver na carne, nunca produzindo frutos que glorificam a Deus, Deus o leva antes do tempo. Vai morrer cedo, porque era crente, mas estava imprestável aqui na terra para Deus. Deus nos salva para que nós façamos a sua obra, sejamos instrumentos da salvação de outras vidas. Então esse texto da Santa Ceia mostra que Deus disciplina o nosso corpo. Paulo afirma que a doença é uma forma pela qual Deus nos corrige pelo fato de termos errado perante Ele. E o objetivo de Deus é nos levar a julgarmos a nós mesmos e eliminarmos nossos erros. E então, quando nos arrependemos dos nossos erros, Deus afasta a disciplina. Portanto, podemos evitar a doença efetuando um auto-julgamento. Em muitos casos, a doença é uma disciplina divina, em muitos casos, no sentido de nos alertar para pecados aos quais não damos atenção. Então a disciplina visa nos alertar para pecados aos quais não damos atenção. Com a doença, Deus procura chamar a nossa atenção para algum ato de desobediência que estejamos fazendo. E geralmente o Senhor disciplina os mais santos, como foi o caso de Jó. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A primeira atitude a tomar quando estamos doentes não é correr de um lado para o outro em busca de cura. Também não devemos ficar ansiosos ou temerosos. O que temos a fazer é nos submetermos a um autoexame. Assim, o Espírito Santo nos mostrará em que temos falhado. Depois teremos de confessar e abandonar imediatamente o pecado cometido. Deus quer que fiquemos livres do pecado e do nosso ego. Quando confessamos nossos pecados e os abandonamos, Deus nos cura. Deus se utiliza das enfermidades como uma forma de nos ajudar a perceber nossas fraquezas. Se não abafarmos a voz da consciência, o Espírito Santo certamente nos mostrará o motivo do castigo, pois Ele quer muito nos curar. A doença e o ego. Circunstâncias difíceis revelam o que existe em nós, e a doença nos permite enxergar o estado real da nossa alma. Quando ficamos doentes, descobrimos que estamos vivendo para o nosso ego e não somente para Deus. O que Deus deseja nos ensinar é uma atitude de satisfação para com a sua vontade. Ele não quer que murmuremos contra a sua vontade e o seu modo de agir conosco. Deus nos dá sempre o melhor e não devemos ser dominados pelo desejo de obter cura imediata. A doença procede de Satanás, mas é Deus que a permite com um propósito definido. E quando esse propósito é alcançado, a cura acontece. Deus quer que aprendamos a receber com alegria tudo. Ele quer
que aprendamos a receber com alegria tudo o que Ele fizer em nossa vida. Ele quer que, quando estivermos doentes, nos esqueçamos da doença e passemos a buscá-lo com todas as nossas forças. Que possamos aprender a esperar nele até que seu propósito para a enfermidade que estamos sofrendo se cumpra. A enfermidade tem um propósito. Deus permite que tenhamos enfermidades e outros instrumentos de aflição para que possamos descobrir se queremos a Ele mesmo ou se queremos apenas as suas dádivas. É a doença que revela prontamente se estamos buscando nossos próprios desejos ou a vontade de Deus. Deus permite que soframos aflições físicas para quebrantar nossa vontade própria. Muitas pessoas fortes precisam sofrer para que seu amor próprio se desfaça. Quando fica doente, o crente, ansioso para obter a cura, passa a viver em função da sua cura, passa a viver em função da sua doença. Quase todos os seus pensamentos giram em torno dele mesmo. Quanta atenção ele agora devota à alimentação, procurando ver o que deve e o que não deve comer. Assim, ele não tem tempo para meditar no Senhor e naquilo que o Senhor está querendo realizar em sua vida. Deus quer que aceitemos que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias. Toda vez que sentirmos um sintoma das doenças, devemos nos voltar para o Senhor e não para o corpo. Quando ficamos doentes, o primeiro passo que devemos dar é perguntar a Deus: por que Ele permitiu essa doença? De que pecado preciso me arrepender? E então, abandonemos o pecado. O remédio. Em vez de recorrer a Deus, em vez de recorrer a Deus para a nossa cura, buscamos os remédios. Não seria melhor confiar plenamente em Deus? Pois Ele está cuidando de nós e controlando toda a nossa vida. Com a doença, Deus quer te trazer para mais perto dele. Quando dependemos de Deus, confiamos na obra e no poder da vida de Jesus, que cura nossas enfermidades, pelo Espírito Santo, essa cura virá. Quando confiamos em Deus, na obra e no poder da vida de Jesus, nossas enfermidades são curadas pelo Espírito Santo. Confessamos nossos pecados, negamos a nós mesmos e confiamos em Deus e dependemos do seu poder para tudo. O propósito de Deus em nossas enfermidades é que rejeitemos nosso amor próprio e nossa força e passemos a confiar só nele para a nossa cura. Somos de Deus e Ele quer nos tornar mais santos. Precisamos mais de santidade que de cura. Por isso precisamos ser libertos primeiro do amor ao nosso ego. Entrego meu corpo, alma e espírito a Deus, pois sei que Ele quer manifestar a mim o poder de Jesus. Assim, creio que Ele me cura totalmente. Deus quer que descansemos totalmente nele. Ele cuida de nós. Cristãos duros e obstinados podem ser quebrantados pela doença e se tornarem amáveis, mansos e santos, se submeterem à disciplina divina. Deus permite que fiquemos doentes para o nosso próprio benefício, pois por meio da enfermidade tomamos consciência dos nossos pecados, nos arrependemos e Ele nos santifica e cura. Aleluia! Algumas enfermidades, porém, não são causadas pelo pecado. Por exemplo, podemos ficar doentes por causa da incredulidade e falta de oração. Resistamos ao diabo e nos apeguemos ao Senhor, e então Deus nos dará a fé que nos cura. Logo depois que descobrirmos a causa da nossa doença e confessarmos o nosso pecado, a doença
desaparecerá. Amém.